Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre materiais que você pode utilizar para embasamento aí do seu TCC, do seu artigo, da sua dissertação, da sua tese. Embora eu já tenha feito um vídeo sobre esse no canal, como as perguntas continuam, eu acho que talvez tenha ficado alguma lacuna nas compreensões. Então a gente vai voltar nesse tema para você entender direitinho o que você pode ou não utilizar para a construção do seu TCC, da sua monografia, do seu artigo científico, da sua tese, da sua dissertação. Por que isso é importante? Porque é um pressuposto do material científico, é a fonte que você usa para a construção teórica, ou seja, de onde você tira as suas ideias. Então, a gente tem que considerar ultimamente, o cenário contemporâneo de fluxo de informação, de leitura que a gente tem, de fontes de informação diversas que nós recebemos, e é aí que está a nossa capacidade de trabalhar como pesquisador e cuidar da nossa produção. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. O que eu quero fazer agora é ler essa pergunta aqui com você, que a gente vai começar a esmiuçar ou a destrinchar essas possibilidades. Então, a pergunta é o seguinte: pode usar texto literário ou livros de não publicação científica como autoajuda, por exemplo, no meu embasamento do TCC? O que é? Vamos começar da origem, porque acadêmico gosta de falar um pouquinho dessa origem, mas eu gosto de falar na questão de conceito para a gente conseguir entender e conseguir, a partir do entendimento, tirar nossas próprias conclusões. Então, o que é o embasamento? Todo material científico que a gente vai escrever, todo material que tem base científica, ele é necessário possuir uma base, um embasamento. O que seria esse embasamento? De onde as informações foram retiradas ou de onde o conhecimento foi construído. Então, por exemplo, quando eu falo que a obesidade é um problema mundial, ou é uma epidemiologia, ou é um problema de que tem sido muito propulsor aí de várias outras manifestações patológicas. Enfim, quando eu falo que a obesidade é um problema, e é um problema de saúde mundial, eu não posso falar da minha cabeça, eu não posso falar assim, ser obeso é ruim, ou é um problema porque eu acho que é um problema. Não é nada disso, eu tenho que dizer aonde, qual é a fonte que está me falando que esse problema é mundial. Quando eu vou falar um conceito simples, por exemplo, de educação, quando eu vou falar assim, a educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Aí, por exemplo, um exemplo dessa afirmação pode ser encontrado no contexto do Japão, por exemplo. Eu não posso falar da minha cabeça, não é uma coisa que eu estou falando porque eu inventei ou porque eu achei que era isso ou assisti uma reportagem. Eu tenho que trazer esse conhecimento de forma mais profunda, eu tenho que trazer de forma mais embasada. Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e aí eu vou citar essa fonte, essa base. A obesidade é uma preocupação, uma preocupação de saúde mundial. Ponto. Então, tá certo? Então, eu estou trazendo essa informação, mas estou trazendo dessa fonte específica. Outra questão, a educação é fundamental para o desenvolvimento do país ou de um país, especialmente porque na educação se constrói a capacidade do indivíduo mudar de mentalidade. Aí eu vou desenvolvendo o texto e vou dizer da onde que eu tirei essas informações. Desta forma, a construção do material científico, quanto mais você toma conta das fontes que você está utilizando, mais o seu material vai ser bem aceito. É claro, aí a gente entra num paradoxo dessa realidade contemporânea. Por quê? Hoje em dia, você tem muitos pesquisadores, muitos produtores que produzem livros, produzem artigos ou até mesmo dão entrevistas, e são pessoas em que a base de informação você pode confiar. Por exemplo,
alguns artigos atrás que eu escrevi, eu usei uma entrevista do Habermas, que eu peguei um trecho de uma entrevista dele, falando justamente da relação do conhecimento, falando dessa construção do conhecimento, que é uma coisa que me fascina, e aí eu utilizei uma entrevista. Mas quem que era o que estava falando? Era o Habermas, então é o cara que é base, o cara que é basilar, é o cara que é emancipado, é o cara que quando fala dessa comunicação crítica, da construção do conhecimento, dessa questão da comunicação, é o cara que eu gosto pra caramba e eu acho que pode ser utilizado. Então, na construção do artigo foi usada uma entrevista, mas era uma entrevista do Habermas. Então, quando você vai utilizar, por exemplo, uma informação científica, e depende do que você está fazendo, porque eu não tem uma impossibilidade, por exemplo, um livro de autoajuda. A maioria dos livros de autoajuda, eles são escritos por não pesquisadores. Alguns são pesquisadores, mas a grande parte não é. Grande parte está numa outra linha de compilação de dados e, dessa forma, pouco pode contribuir para o seu material. Quanto mais você vai aumentando na cátedra acadêmica, ou quanto mais você vai aumentando na escadinha, por exemplo, você está no ensino médio, então no ensino médio você vai produzir um artigo. É aceitável um livro de autoajuda? Alguma coisa talvez seja. Agora, na graduação, já bem pouco. Na pós-graduação, nem pensar. No mestrado, então, nem pensar. A não ser que esse livro de autoajuda seja o objeto de análise. Por exemplo, eu quero observar como os livros de autoajuda da pessoa X trabalham com tal forma de construção de pensamento ou tal forma de PNL, ou tal forma de construção, como é a linguagem, como não é. Aí você vai estar usando o livro de autoajuda como objeto. A mesma coisa na literatura. Tem um livro agora que está bem famoso assim, na questão nacional e internacional, que é o livro do Torto Arado, e ele traz várias questões sociais, ele aborda a questão da religiosidade, do trabalho escravo, da realidade do sertão. Então é um livro que ele é de literatura, ele é uma história, ele tem toda uma construção literária ali construído, e ele é o objeto de análise de muitos trabalhos que eu já vi. Então, tem pessoas falando de direitos humanos, olhando o Torto Arado, tem pessoas falando de religiosidade, olhando o Torto Arado, tem pessoas falando de relação de irmãs, olhando o Torto Arado, de emancipação, de exclusão social, de realidade nordestina. Então, o que acontece? O Torto Arado em si é a literatura que está sendo objeto de análise, e a partir dessa construção da obra, as construções de pensamento e reflexão estão se desdobrando em várias áreas. Então, veja, embora use a literatura é o objeto de análise. E eu estou falando do Torto Arado porque é o que está agora, eu peguei nos últimos tempos uns 8 trabalhos falando disso, para orientar, então é uma coisa que está bem em evidência. Mas Machado de Assis, outras obras também, eu já peguei material da Zíbia Gasparetto, então assim, é uma literatura espírita, são romances espíritas que estão sendo utilizados como objeto de análise. Então você pode utilizar aí, principalmente no campo da comunicação, semiótica, neurociência, psicologia, você pode analisar qual literatura você quiser, mas você tem que ter um foco. Aí é interessante essa questão, porque daí a gente tem a literatura que você está analisando, então a gente vai falar aquela palavra bonitinha, né? Porque a gente é acadêmico, tem que usar umas palavras bonitinhas. Então, a literatura enquanto objeto de análise, tá? Então, a literatura em si, a obra, enquanto objeto de análise, ok, você pode usar. Agora, como você vai embasar, por exemplo? Então, se eu pegar uma literatura
não vou analisar a literatura inteira, a não ser que eu seja linguista, a não ser que eu esteja analisando no viés ou literária, né? Seja essa a minha especialização, aí eu vou analisar a obra, ou as obras do autor, por exemplo. Mas se eu for de uma área específica, por exemplo, direito, então eu vou pegar uma obra e dizer como o direito de uma área específica foi construído nessa obra. Então, a base que eu vou utilizar são obras da doutrina da área de direito. Eu quero utilizar, sou da área de comunicação, então eu quero utilizar teorias críticas da comunicação, que vão ser a minha base para analisar essa obra. Agora, livros de autoajuda, nesse caso, já não caberia, a não ser que ele seja o objeto de análise. Mas veja, quanto mais você vai aumentando na sua escadinha acadêmica, mais você vai ter cuidado. É por isso que alguns trabalhos, inclusive, pedem que seja um estado da arte. Quando você vai entrar no mestrado ou doutorado, a sua forma de pesquisa, ela já está sendo questionada. Tipo, como você pesquisou? Aonde você pesquisou essas informações? Como que você fez essa coleta? Já que existem zilhões de materiais desse mundo. Então, são algumas dicas que a gente vai falar. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque como as coisas estão mudando muito rápido, a gente tem que sempre estar ligado, né? Ver o que está acontecendo aí na área. Pessoal, muito obrigada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar aquele joinha, que é bem importante, e seus comentários também. São eles que fazem a construção desse material. Um grande abraço e até a próxima.